Gente, chegamos ao nosso último bloco, né? Voou, né? Quando a gente está com muito assunto, quando a gente está com o jornalismo correndo aí, né? O programa passa rápido. Eu queria lembrar aos senhores que na edição de amanhã a gente tem algumas novidades aí bacanas, que é essa questão da análise técnica que está sendo feita lá nas urnas, né? Você vai conhecer o resultado dela na edição de amanhã. E também algumas novidades com relação, por exemplo, a integração. Sabe a integração? Ônibus, que você vai de um lado para o outro, você vai pagar uma passagem só, que eu estou falando aqui há um tempão. Pois é, gente, tem novidade com relação à integração. Nós vamos dar uma olhada na edição de amanhã. Nós vamos conversar ainda com o pessoal da aviação, vamos nos inteirar com relação a essa novidade para a cidade. E você vai saber em primeira mão, é claro, nas páginas do Jornal Diário de Teresópolis. Viu como é que tem coisa bacana? O jornalismo está sempre trabalhando aqui para levar para você em casa ou nas nossas bancas de jornal o melhor da informação, dos fatos e acontecimentos da nossa cidade e região. É sempre assim. Aqui não tem espaço para fake news, não. Como também não tem espaço para gente chata, não. Aqui só tem gente boa, bom dia, né? Bom dia, minha gente. O pastor Tiago está na área para me ajudar a terminar esse programa de hoje, que está meio tenso. Tá, rapaz, eu senti até faísca do outro lado ali, rapaz. Está meio carregado, está meio carregado. Mas pastor, denunciar, assim, tem que denunciar a denúncia necessária. Eu, nesses anos que eu trabalho aqui com jornalismo diário, né? A empresa faz 30 anos, mas eu não tenho tanto tempo assim de profissão. Sou relativamente novo em relação a muita gente que trabalha na profissão, mas muitas coisas acabam mexendo um pouco com o nosso sentimento, né? Sim, a gente tem sentimento. Lógico. E quando a gente passa por situações em que você já vivenciou na tua vida, e esse é o caso da merenda, né? Sempre que eu falo aqui de casos de desvio de dinheiro da merenda, de compra abusiva de merenda, de falta de merenda nas escolas, é uma coisa que me toca muito. Por quê? Eu, graças a Deus, nunca precisei da merenda da escola para me alimentar como minha fonte única de alimentação. Minha mãe sempre ralou pra caramba, tadinha, sozinha, mas ela nunca deixou que os seus filhos passassem por esse tipo de dificuldade. Mas eu tinha muitos amigos, mas muitos amigos na escola, não eram poucos não, grande parte deles, tinham a alimentação na escola como a sua única fonte de alimentação. Às vezes chegava em casa de noite, tinha um café, se o pai tivesse conseguido alguma coisa, com biscate, um pãozinho. Então eu sei da dificuldade, eu sei da importância da merenda escolar. Merenda escolar, gente, hoje não é um item... É um luxo, não é um luxo. Não é um luxo, é algo encarregado de questões sociais muito importante. Assim como eu sei também que para quem está lá nas altas castas, né, quem passou a vida inteira em escola particular, e eu não tenho nada contra, porque até sei porque não é um coitadismo. O Colégio São Paulo, por exemplo, tem uma política de bolsas maravilhosa. Eu sei que muita gente está lá com bolsa, que o pai trabalha, que conseguiu bolsa na igreja. Eu conheço a história. O Colégio São Paulo tem um trabalho belíssimo. Irmã Berta mora no meu coração de pantufas. Amo aquela mulher de paixão, que é uma das mulheres mais inteligentes e brilhantes que eu já conheci na minha vida. Mas eu sei também que muita gente que está lá das altas castas não tem acesso a essa informação, que acha que isso é peça de ficção. Eu ouvi falar, eu vivenciei, né? Tem diferença. Exato. Quando você ouve falar e você vivencia, aí toca, né? Sabe o que preocupa? E que dá temor e tremor, é que os atores mudam, mas as roupagens e a maquiagem é a mesma. A coisa vai seguindo o mesmo procedimento, é o mesmo fluxo, e às vezes o que a gente faz, ou o que acontece são perspectivas um pouco direcionadas para outra banda, mas que de fato são superficiais, não estão indo no âmago do problema, não estão resolvendo o âmago do problema. Tal como você, eu estudei a vida inteira também em colégio público, estudei no Pedro II, lá em Petrópolis, lá no colégio estadual, mas a vida inteira mesmo, desde lá do CA, na época CA, até o finalzinho, segundo grau. Então, eu percebia lá, e aí tinha aquela famosa história do Unidos Venceremos, o macarrão Unido Venceremos, que era o arroz Unido Venceremos. Era tudo Unido Venceremos, tudo acho que era bem unido, né?
E no final das contas, tinha amigos meus que tinham essa realidade. Os camaradas só tinham aquilo dali para comer, e ele tinha que pegar no trampo depois, tinha que pegar no trabalho, na época eu estudava de manhã. Então, ou seja, eram realidades que eram realidades muito distintas da realidade do convencional, do que a gente vê. Amigos que tinham dinheiro para ir, a gente olhava isso daí, até na cantina do colégio. O camarada ia lá, tinha dinheiro para comprar um salgadinho, e a gente não tinha dinheiro para comprar salgadinho, tinha que ir lá. Era luxo. Ali, era luxo aquele negócio lá. Então, no final das contas, se não há um pensar sobre isso, aí a gente acha, Anderson, que o problema é só um problema de alimentação. Mas não é um problema de alimentação. O camarada, ele entende que o colégio pode ser um parâmetro de uma outra realidade social para ele. O camarada dentro de casa, ele não tem organização, não tem disciplina, não tem a figura de autoridade, não tem alimentação, não tem exposição de cultura, não tem nada disso. Ele vai para o colégio, e o colégio deveria ser exatamente esse trabalho, onde o camarada vai ter uma exposição de cultura, vai ter uma figura de autoridade, ele vai ter alimentação, ele vai ter um coletivo em que ele vai se formar no seu bem social, ele vai entender mais de coletivo, ele vai ser provado diante das dificuldades daquele coletivo e diante das dificuldades que o professor lhe passar, as propostas, o pensar sobre. Então, quando ele vai para o colégio, ele não consegue encontrar uma outra realidade, ele não consegue se encontrar como formador ou no aspecto formativo, para que no futuro ele possa ser um cidadão de bem. Se essas realidades não são propostas, se essas realidades não são disponíveis, meu amigo, a gente só está empurrando a coisa com a barriga e a gente não está formando cidadania. E isso daí, indo para Jesus, você vai ver que dos grandes combates de Jesus era quanto ao império de César, e quanto o império de César suprimia as forças do poder local, do povo local, da cultura local. Então, todo aquele que se levanta e não olha para a situação da empatia, a situação cultural, a situação do coletivo, a promoção de uma realidade que possa distanciar das realidades de morte e trazer vislumbres de vida, todo esse que está na cadeira de um governante não promove isso, é César. É um cara que promove a morte ao invés de promover a vida. São zonas de morte. Então, ou seja, se esse vive assim, independente da religião do camarada, ele não está na pauta do reino de Deus. Só para você ter uma ideia em relação ao que eu estou falando, para a gente contextualizar um pouco mais. Um dos nomes, ou um dos títulos, melhor dizendo, dados a Jesus na época pelos discípulos, lá no iniciozinho, foi Quírios. A palavra Quírios significa Senhor. O único que poderia ser chamado de Quírios era César. Um único. Tanto é que quando os romanos se encontravam, diziam: salve César, nosso Senhor. Salve César e o seu senhorio seja para sempre. Era algo comum entre eles. Quando os cristãos, que nem era chamado de cristão ainda, eram pessoas que estavam junto com Jesus, discípulos, aqueles do caminho, quando eles começaram a dizer: não, Cristo é o nosso Quírios, eles não estão apenas tirando um título e adentrando a outro personagem, a outra pessoa, não, eles estão dizendo que esse Cristo, que tem uma pauta chamada Reino de Deus, que essa pauta e ele seja o Senhor sobre a nossa vida. Se o camarada não tem o senhorio de Cristo e a pauta do Reino de Deus sobre a sua vida, ele só pode ter César, ele só pode ter a zona que o César promove, a zona de impostos abusivos, a zona de descaso do coletivo, a zona de não percepção do indivíduo. Então tudo isso é figura de César. E aí, você que é governante, você que tem caneta na mão, você que é líder, você que é dono de uma empresa, você que é gerente em algum lugar, tente assimilar se o teu local, se a tua vivência é uma experiência muito mais ditatorial e de mortandade, ou se a tua experiência é uma experiência de vitalidade e uma experiência de abrangência do outro. Porque se for de abrangência do outro, a gente vai entrar nos circuitos de morte, a gente vai entrar nos lugares ruins. Posso ampliar um pouco mais? Vamos lá. Vamos lá. Toda vez que Jesus, uma vez quando os discípulos, o Pedro chega para Jesus e fala o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus chega para ele assim: só pode ter sido o Espírito que disse isso para você. E aí logo em seguida Jesus vai dizer o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês.
A palavra inferno é a mesma palavra no grego para Geena. Geena era um local que era o grande lixão de Israel. Então, quando Jesus fala sobre Geena, ele está falando sobre um lixão, no aramaico, desculpa. Geena era o grande lixão de Israel. Então, ele está dizendo o seguinte: nós precisamos ir até esse grande lixão, encontrar as pessoas que tentam sobreviver nesse grande lixão, porque eles estão ali no catar comida, tentando promover alguma coisa, tentando achar alguma coisa, estão condicionadas àquele sistema. Você tem que ir até esse grande lixão, e quando você vai nesse grande lixão, não só bem intencionado, mas na coerência de uma atitude, você pode tirar aquelas pessoas de uma realidade de um grande lixão, e aí sim, as portas do inferno, ou as portas da Geena, ou as portas desse grande lixão, as portas desse grande condicionamento, não prevalecerão sobre as suas atitudes de vida. Porque a gente precisa de gente assim, gente que vai até o Geena, gente que vai até o grande lixão da vida humana, gente que vai ao grande lixão da sociedade. Alguém gosta de cheiro de sujeira, de putrefação, de enxofre, aquele cheiro ruim de lixão? Ninguém gosta. Ninguém gosta de passar. Imagina que aqui no centro da cidade, vamos dizer, agora o grande lixão vai ser no centro da cidade. Isso é impensável, não tem como fazer um troço desse. Ele tem que ser distante, tem que ser longe. Por quê? Para que não haja passagem, para que a gente não sinta aquele odor, para que não passemos perto. A proposta de Jesus é diferente em relação à condição humana e condição social. Vá até o lixão, procure pessoas que estão lá. Procure pessoas que estão vivendo nessas zonas e elas não conseguem sair dessas zonas. Vá onde a coisa é necessária, onde precisa de gente de verdade que se preocupe em humanizar e trazer cidadania. Vá até o lixão, resgate essas pessoas. As portas do inferno não prevalecerão. A gente precisa de gente assim, gestores assim, públicos e privados. A gente precisa de gente desse jeito. E entenda, e a gente precisa entender uma coisa: nós não nos perdemos no errado, nós nos perdemos no certo fora do propósito. Verdade. Amar é certo, família é certo, trabalho é certo. Agora, se você desfoca isso, vive como condicionado, como fim em si mesmo, você é sugado por aquilo, pronto, você pega o certo fora do propósito e se desvia. Não acho que não esteja ninguém bem intencionado nessa história. Creio que tem muita gente, gestores, tanto públicos quanto privados, bem intencionados, mas estão se perdendo, pegando o certo fora do propósito, desviando de caminhos e não chegando ao bem comum. Tem que ir onde está o problema, né, gente? Não adianta, né? De fato. Se ficar procurando solução onde não tem problema, tem que ir no caminho. Tem que ir no caminho. Tem que ir no lixão. Amigo, obrigado mais uma vez Valeu, pela tua irmão. participação. Tamo junto. Desculpa pelo clima pesado, né? Nada, mas rapaz. O negócio tá feio. Imprensa que não é vendida é a melhor coisa que tem. É aspecto profético para uma sociedade, daquilo que é o grito que uma sociedade precisa. Aqui a gente não fala Tamo que junto. as pessoas gostam de ouvir, não. A gente fala o que está acontecendo de verdade. A todos vocês que nos acompanharam aí ao longo do programa de hoje, muito obrigado. Amanhã tem Café com Política, amanhã tem os nossos atrativos, vai ter música, vai ter um monte de coisa bacana no programa. Espero que você esteja comigo. Se Deus quiser, a gente se encontra lá, porque com certeza a sua participação é que nos move aqui todos os dias. Uma grande quinta-feira a todos e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.